Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida. Está começando mais um programa Cristo Já e você já pode participar. Nós estamos aqui na TV Itapema, canal 22, quando são 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, você já pode participar do programa Cristo Já através do telefone 3342-7096, deixando o seu nome no nosso livro de oração, também pedindo alguma orientação e participando do programa. É bom que você esteja ligado conosco, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Programa, será que aquilo que falo e faço é certo ou errado? Este livro, muito bonito, muito bem elaborado, tá bom? E você pode adquirir esse livro, depois eu vou dar telefone, e até comigo mesmo aqui você pode adquirir este livro através do telefone 3012-4505. Ok? Está dado aqui o meu recado. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem preparado para mim e para você neste dia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, apenas, verso 14. Nós temos falado muito nesse tema, mas eu quero que você preste atenção. Diz assim a palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse tema é muito importante para os dias de hoje, porque o homem tem buscado muito interessadamente as coisas de Deus. E nós devemos ter bastante liberdade para que possamos estar na presença do Senhor. E também dar esta liberdade para que Deus possa entrar na nossa vida. O tema de hoje é em busca de Deus. O Senhor, lá em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa ideia de interesse próprio. Paulo, ele condena absurdamente, ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses, né? Não, ele também não se alegra com a desgraça, com a miséria de ninguém, mas se alegra naquele que está em Cristo, não é? E nós precisamos deixar um pouquinho o nosso interesse de lado e buscar a Deus. Estou recebendo hoje o pastor Maurício Silva, nosso amigo. Tive o prazer de conhecê-lo, mas já tenho essa certeza dessa amizade. O pastor Maurício vai me ajudar a desvencilhar um pouquinho esse mistério, né? Tirar qualquer dúvida do homem que ainda tem dúvida em relação às coisas de Deus. Pastor Maurício, bom dia. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos buscar o Senhor. Como é que o senhor vê essa colocação, pastor? Bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, para todos os ouvintes. Deus possa abençoar todos, a sua casa, todos que nos ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu vejo que, hoje em dia, muitas pessoas, que a Bíblia diz aqui mesmo, que, em primeiro lugar, tem que buscar Deus. Só que a maioria das pessoas hoje, o povo, o Evangelho, ele foi aplicado aqui no Brasil um pouco meio errado, eu acho. Ensinando as pessoas a buscar em segundo lugar Deus. Primeiro dos interesses pessoais. O senhor pode ver se eu ando esse Brasil quase todo ministrando a palavra do Senhor. E quando faz uma campanha, lota. Quando faz um culto de adoração, aí vai 2, 3, 4 pessoas. Então você faz uma campanha de portas abertas, vai um monte de gente. Pastor, eu fico observando que nós temos assistido aí todos os dias um evangelho de facilidade, uma prosperidade barata, e a Bíblia diz que por interesse, por usura, venderiam Jesus, fariam de Jesus negócio. É mais ou menos isso que nós temos assistido, e por culpa disso, talvez, o povo tenha buscado um Jesus por interesse, um Jesus que é imediato, um Jesus instantâneo. Deve ser isso. Isso. Se nós formos ler a Bíblia, vamos ver que Jairo, uma pessoa nome, uma pessoa que na época estava em evidência. Isso. Quando
problema veio na casa dele, a filha dele veio a passar uma situação, ficar doente. Jairo, ele podia naquela época buscar feiticeiro, buscar médico, que tinha naquela época. O que ele fez? Foi correr atrás de Jesus. Foi buscar Jesus, foi atrás de Jesus. O que eu vejo em Jairo é que ele, ao chegar próximo de Jesus, a primeira atitude dele, segundo a palavra, está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 9, a partir do verso 18, diz que Jairo, a primeira atitude foi adorar o Senhor. Né? Isso. Ele chegou lá, adorou, depois é que ele contou a história dele. Então hoje, as pessoas pegam algumas partes da palavra, porque hoje a Bíblia, muitas pessoas usam para se defender, para atacar os outros, para abrir igreja do jeito que quer. Sim. Mas se você for pegar a palavra ao pé da letra mesmo, em primeiro lugar é Deus. Você tem que buscar Deus. E pior que as pessoas que estão se convertendo agora, que a Bíblia diz que as mais novas, vamos colocar essas mais novas com todos, os mais velhos, não é de idade, de tempo de igreja. Tem que ensinar os mais novos. Mas só que quando as pessoas novas convertidas entram na igreja, já aprende o quê? Já vem com vício, já pega o vício. E já ensinam um evangelho não de perca. Não, você tem que colocar a mão no carro e vai ser seu. Passa na frente da casa, segura no portão, todo dia. E de vez em quando a casa é do outro servo de Deus, suou para ter, trabalhou para ter. Ele fica lançando maldição na vida do servo de Deus. E não é assim. Deus, quando Ele quer abençoar uma pessoa, Ele abençoa mesmo. E o próprio Jesus, pastor Maurício, ele tem um ensinamento muito próprio, muito verdadeiro, que ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a aflição, ela vai estar presente, não é? Eu fico imaginando os discípulos no barco, caindo aquela tempestade. Se fosse eu no dia de hoje, o Senhor talvez dissessemos para o Senhor, olha, poxa, mas eu sou teu filho e tal, lá comigo, né? Mas eles foram buscar uma saída em Jesus, né? Então é assim que nós precisamos viver. Eu não sei como é que você tem vivido nesses dias, qual é a tua situação. O que eu quero te dizer é que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. E aqui neste ensinamento, o que nós estamos falando aqui é só a primária, uma preliminar do que Deus ainda vai fazer nesta manhã. Vamos sair para o intervalinho e voltamos já já. Não mude de canal, não saia daí e prepare o seu telefone para participar. Volto já. Nós voltamos com o programa Cristo Já, TV Itapema, canal 22. Você não pode ficar de fora. Ligue agora e participe. O desafio é para você que de repente precisa de algo para a sua vida. Em busca de Deus hoje. O tema de hoje é bem próprio para os dias difíceis que nós estamos vivendo. Eu creio que aqueles homens, os mineiros, se eles não estivessem tão certos em Cristo, de que o Senhor tiraria cada um de lá, eles não teriam saído. Estão saindo porque Deus está no controle daquela situação. Assim é com você. E não pense que aquela situação deles é uma situação boa, não. Muito pelo contrário, tá bom? São 69 dias debaixo da terra, sem poder respirar, toda a higiene muito precária, tudo o que eles precisavam ali, precário, não tem condição nenhuma. Mas eles sempre firmes e que Deus poderia nos ajudar. E a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que eu vejo aqui, pastor, se humilhar. Como é difícil quando se fala em humilhação. É verdade. Como é que o senhor fez essa colocação para que o povo possa ser abençoado? A Bíblia diz assim que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vos exaltará, né? Hoje em dia, então, é mais fácil uma pessoa se humilhar com o patrão, se humilhar com um vizinho, esquece de se humilhar para Deus. Quando a gente, várias pessoas da Bíblia se humilharam para Deus e Deus mudou a situação. Foi no caso de, eu vejo aqui falando da Glória que entrou na casa, eu lembro quando a Arca da Aliança, ela foi levada e o povo de Israel foram querer buscar a Arca, morreram 5.000 homens, eles acabaram chamando Ofni e Finéia. Sim. Gritaram, fizeram aquele barulho, vamos buscar a Arca. Chegaram lá, apanharam também. Aí, o que
trouxe a arca de volta? Humilhação. Samuel falou, não, vamos se humilhar, vamos se arrepender. Consertar a vida. Né? Isso, aí Deus trouxe a arca de volta. O homem não é, na nossa visão, assim, mas na minha visão, eu vejo o homem, ele se considera muito autossuficiente. E Deus fica relegado a segundo plano, né? Se eu precisar, eu chamo a Deus. Se não, eu mesmo vou fazer. É mais ou menos isso que impede a bênção, né? É verdade. A pessoa nunca tem que esquecer que é Deus em primeiro lugar. E que nós sozinhos não vamos conseguir, o próprio Deus fazer isso, né? Sem mim nada podemos fazer. Igual o senhor estava falando, fazer um culto de arrependimento. Eu estive ministrando antes de ontem, em Seara. Eu preguei sobre o Espírito Santo. Porque algo que Deus derramou na nossa vida que não tem comparação. Né? Então, hoje em dia você vê muitas pessoas pecando, faz coisa errada. E eu nunca vi uma pessoa pedir perdão para o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo me perdoa, eu pequei contra... Né? Então a pessoa não leva, hoje os cultos tá de um jeito, a pessoa faz um monte de coisa e vem para a igreja e quer que o pregador seja o super-homem. Faça um milagre. Não, eu quero sentir a presença. Alguma coisa tem que acontecer. Mas a pessoa mesmo, quando você fala, acaba o culto e fala assim, ó, vamos orar, peça para Deus, se arrependa dos seus pecados, o que você fez, o que você falou. Tem pessoa que o culto, acabou a mensagem, acabou o culto, ela nem abre a boca nem para orar. Não, fica lá. Acabou o louvor, acabou o culto. Não se interessa nem pela palavra. Isso. Né? E hoje... Não é que a gente esteja tirando pedra, mas uma realidade. Eu me lembro ainda, pastor, de algum tempo, não muito longe, 15 anos atrás, antes desse modismo de ser crente, que após o culto as pessoas se ajoelhavam, não é? E pediam que fosse feita uma ministração, uma oração, não é? E a gente via o milagre realmente acontecer. Não é que Deus tenha mudado, porque o milagre não está acontecendo, não é isso. Mas talvez até por esse distanciamento de Deus, né? Porque você pode tudo, alguns lugares diz que você venha como está e continua. Não é? Né? Eu falava para o senhor aqui em off o seguinte, se nós fizermos, e eu tenho vontade de fazer essa campanha do arrependimento, vai ter eu e mais dois, né? Não vai ter muita gente não. Só se o senhor, na hora, mudar o tema. Chama de um jeito quando chegar. E nós vamos conversar muito mais ainda logo depois do programa, para que a gente possa ter talvez uma intimidade maior e continuar nesse contato. Tá? Não vamos mais perder o contato. Em nome de Jesus.